É isso aí, pessoal. Eu vou falar sobre o livro A Sociedade do Anel, o primeiro livro do que nós conhecemos como uma trilogia, né, do Senhor dos Anéis de Tolkien. Tolkien é um dos meus autores favoritos. Eu fiquei pensando, por que eu vou fazer um vídeo falando sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, sendo que tem tanto material assim na internet? Bom, em primeiro lugar, é porque esse canal é meu. Eu coloco as minhas impressões e eu tive vontade de dar a minha opinião, estabelecer aqui alguns pontos que para mim foram muito preciosos quando eu estava fazendo a leitura desse livro. Outro porque eu compartilho no Instagram algumas coisas, eu percebi alguns interesses de algumas pessoas que são amigas minhas. Então, eu resolvi então fazer esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo ele vai ser sem roteiro, tá? Eu não escrevi roteiro, não escrevi script. Basicamente, são as minhas lembranças, são aquilo que de fato eu tenho na memória ao fazer a leitura desse livro. Em primeiro lugar, eu me lembro que quando eu estava lendo esse livro e eu conversei com um amigo, ele havia me dito que uma das coisas que o fez parar de ler esse livro, ele começou a ler o livro, né, especificamente esse, o início mesmo, a Sociedade do Anel, o livro 1, e ele parou porque ele disse que era um pouco difícil, era um pouco denso, e por incrível que pareça, ele achou chato. Olha, eu não tive essa experiência, mas eu entendo ele, porque de fato Tolkien ele é muito descritivo. Então, ele gasta um longo tempo no início da obra, e aqui sem querer dar spoilers, tá? Mas ele gasta um bom tempo, assim, um bom tempo mesmo, falando sobre os hobbits, sobre a vida dos hobbits, descrevendo como eles eram fisicamente, como era a cultura, as famílias, enfim. Para muitos, isso é realmente uma descrição muito longa, isso é denso, mas para mim bateu diferente. Para mim, de fato, Tolkien tem esse poder e que poucos autores têm como ele tem, de nos fazer entrar nesse universo que ele criou. Sim, Tolkien não só criou uma história, ele criou um universo, a Terra-média, ele criou tudo. Tanto que ele criou povos, ele criou as suas culturas, ele criou famílias, o físico, como eles eram, ele criou a forma deles falarem. Sim, existem língua. E isso até, eu não vou falar especificamente da vida do Tolkien nesse vídeo, mas isso tem a ver com a sua própria criação e formação. Tolkien amava língua, né? Então, Tolkien criou alguns idiomas mesmos, tá? Não frases isoladas, idiomas mesmo, como o idioma dos elfos, por exemplo. Tem pessoas fãs que aprendem esse idioma todo. Eu sou fã do Tolkien, mas ainda não cheguei nesse nível de aprender todo esse idioma. Mas Tolkien de fato criou um universo e ele nos transporta com essas descrições para dentro desse universo. Pode sim, como eu falei, bater para alguém como algo chato, algo denso, mas para mim não foi assim, não bateu para mim dessa forma. Pelo contrário, me fez participar de fato dessa imersão, de entrar dentro da história, de fazer participante de tudo aquilo, de imaginar. Ele faz essa obra de Tolkien, ela é muito boa e propositiva para nossa imaginação, né? Ele faz a gente realmente imaginar como eram os hobbits, como era tudo aquilo. Se você, assim como eu fiz geralmente o caminho inverso, eu assisti os filmes na minha infância e depois eu fui ler os livros. Se você fez isso, obviamente, e aí é um caminho natural, os personagens vão ter rostos, pelo menos os que foram reproduzidos nos filmes, porque nem todos foram reproduzidos nos filmes. A gente vou falar um pouco mais disso na frente. Nem todos os personagens foram reproduzidos porque é uma obra muito vasta. Porém, os personagens que foram reproduzidos, você está lendo, você já tem uma imagem, você já tem uma voz na sua cabeça. E é natural que você vai lendo aquilo e você vai tendo essa imaginação. Mas até nesses casos, a sua imaginação começa a se tornar mais fluida, porque você vai pensar nesses personagens em uma outra situação que os filmes não mostraram. Você vai perceber esses personagens tendo certos dilemas que não foram colocados nos filmes, apesar de que os filmes, pelo menos a minha opinião, tá? Isso aqui eu tô colocando a minha opinião. Foi uma das melhores adaptações que nós já tivemos da história de um livro. Foram O Senhor dos Anéis. Foi espetacular aquilo que fizeram. E mesmo assim, a gente ainda consegue ler o livro e perceber que eles não colocaram na tela do cinema, assim, nem a metade de tudo aquilo que a obra coloca. Então, até mesmo esses personagens que já têm rosto, que já têm voz,
a gente já viu eles em várias situações, até neles a gente consegue ver outras situações, outros dilemas. A sua mente começa a pensar nos personagens agindo daquela forma, falando daquela forma, ou determinada cena que foi reproduzida no cinema, mas de forma reduzida, você começa a expandir na sua memória. Eu não sei se pelo menos vocês estão me assistindo, comentem aí se a memória de vocês é assim como a minha, ou se vocês tiveram essa experiência assim como eu tive. Mas a minha experiência foi essa, de imaginação. E outros personagens que foram reproduzidos, que não foram reproduzidos no cinema e que estão no livro, você dá rosto a eles. Por exemplo, o Tom Bombadil, que é um personagem assim com características divinas, assim, de forma clara. O Tom Bombadil, ele não tinha rosto para mim quando eu li. Então, eu comecei a ler e comecei a dar rosto a esse Tom Bombadil, comecei a dar voz a esse Tom Bombadil. Eu comecei a imaginar como descreve a sua roupa, o seu sapato lá colorido. Então, eu começava a imaginar tudo aquilo e a minha imaginação começava a fluir. Agora, na série Anéis do Poder, colocaram lá, vai ter o Tom Bombadil. E particularmente pela imagem que vi, sendo bem sincero, não gostei, mas enfim, não é o tema. Mas até quando eu li não tinha nenhum tipo de imagem, a imagem é aquela que eu criei, por exemplo. E aí, já pegando um pouco da religiosidade, né, do campo religioso dentro dessa obra, é interessante que muitos vídeos que eu vi na internet falando a respeito, falam como se essa obra fosse uma obra propositalmente religiosa. E olha, ela não é. E calma que eu vou te explicar. Ela é uma obra, sim, repletas de símbolos religiosos, podemos assim dizer, de analogias religiosas, podemos dizer. Porém, essa não foi a intenção de Tolkien. E foi o próprio Tolkien que disse isso. E na realidade, essas questões que são levantadas foram colocadas para o Tolkien. Por exemplo, você olha os três personagens, pelo menos três personagens que podemos apresentar como principais da obra, que é Aragorn, Frodo e Gandalf, nós podemos ver aqui a tríplice de Cristo sendo representada. O rei, o sacerdote, o profeta. Nós podemos perceber nas características desses personagens. O próprio Frodo, né? A representação de Cristo, levando o anel, que seria essa representação do pecado, né? Enfim. E tudo isso escrito no filme e nós conseguimos enxergar essas analogias. Por exemplo, logo no início, pelo menos no cinema, a gente viu aquela cena de assassinato, né? É o Precioso, o Sméagol. O Sméagol comete um assassinato do seu familiar para poder ter o anel para si. E a gente percebe aqui, ele já faz uma ligação muito de forma direta, pelo menos, com a narrativa bíblica de Caim e Abel. No cinema eles fizeram isso bem sutilmente, essa ideia dele olhar, dele sentir inveja pelo anel, dele querer aquele anel que estava na mão do outro. Isso foi muito bem representado no cinema. E ao ler a obra a gente também tem essa compreensão, e a gente faz essas ligações. E essas ligações, elas são muito fortes e eu tenho elas na minha memória e eu as faço. Porém, é interessante percebermos que não foi a intenção do autor, e ele mesmo disse isso, porque essas questões, como eu falei, foram levantadas no seu tempo. Agora, por que isso acontece se não foi a intenção do autor? É óbvio, porque ele era um cara cristão, ele tinha valores cristãos, ele tinha uma cosmovisão cristã. E é impossível desassociar alguém dos seus valores, das suas visões de mundo, enfim, dos seus axiomas. E isso fazia parte do seu ser. E na hora de fazer essa obra, por mais que não foi diretamente essa intenção, ele imprime ali os seus valores. Ele imprime ali as suas ideias, as suas crenças, mesmo que de forma indireta. E a gente consegue ver vários elementos cristãos e valores cristãos aqui dentro dessa obra. Como eu falei, essa própria peregrinação de Frodo para a destruição do anel, né, fazendo essa ligação com a peregrinação de Cristo e essa ida ao Calvário para pagar esse preço, para destruir ali esse anel, para destruir, para pagar o preço dos nossos pecados ali, imprimido, impresso no anel, na obra. Enfim, não é uma forçação de barra como eu vejo pessoas falarem. São várias coisas que nós podemos perceber no livro e nós podemos fazer ligações diretas com a fé cristã. Existe uma parte do livro que eu acho muito interessante, onde diz assim: não vi e não quero ver, disse Frodo. Não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram viver de todas as
depois de todas as coisas horríveis, fez. Agora, de qual modo de qualquer modo, ele é tão mau quanto um orc e um inimigo. Merece a morte. Merece. Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte. E outros que morreram merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém, pois mesmo os mais sábios não conseguem ver os dois lados. Isso aqui era um diálogo de Frodo com Gandalf, e o Gandalf traz essa resposta. Cristianismo puro, né? Nós percebemos valores cristãos. Tá bom, você acha ainda muito superficial. Vamos ver agora a ação de Deus, essa graça sendo mostrada aqui. Olha só, na página 76 diz assim: por trás disso havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio que fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto. Bilbo estava designado a encontrar o anel, e não por quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo. E este pode ser um pensamento encorajador. Olha só, a soberania de Deus sendo encontrada aqui. Existe uma força que fez com que você encontrasse o anel, que fez o Bilbo encontrar o anel, fez com que essas coisas acontecessem. Existia uma força maior agindo. Olha só que ligação direta nós podemos fazer com o cristianismo. Então essa obra ela é cheia de elementos cristãos. Então para você que é cristão aqui e segue, é até algo interessante para você mesmo ler a obra, e a sua mente vai voar nesses aspectos. Talvez se você tenha essas informações já prévias antes de entrar na obra, você já vai entrar fazendo essas ligações. E isso é bom, mas realmente, de outro lado, tome cuidado para também não virar uma espécie de ficar procurando pelo e ovo em tudo, porque essa não foi a intenção do autor. Porém, do outro lado, nós encontramos sim, porque como eu falei, o autor tinha os seus valores e eles foram impressos nessa obra. Essa é uma obra bem mais vasta, bem mais ampla. Eu fiz aqui um resumo de forma bem breve, mas depois eu vou fazer outros vídeos mostrando esse livro, falando mais sobre esse livro, falando mais sobre os outros livros e também algumas resenhas literárias aí. Enfim, volto a dizer, ler Tolkien não é ler simplesmente uma obra de fantasia. Ler Tolkien é entrar dentro de um universo. É participar de um universo que ele criou. Um universo mesmo, não é só uma história. É um universo onde nós encontramos os seus valores, os lugares, a geografia. Ele constrói uma geografia, cara. Ele constrói uma forma de falar, uma língua, não só uma língua, né? Ele constrói a imagem dos personagens, como eles eram altos, baixos, tinham cabelo nos pés, andavam descalços. Ele cria toda uma imaginação a respeito de tudo. Então, a Terra-média foi construída pensada em cada aspecto. E é uma obra que você, de fato, vai fazer uma imersão, se você assim se permitir.